Olá, alunos! Nessa videoaula, nós vamos continuar estudando a respeito da América Latina. Nós vamos estudar a sua população, como já havíamos começado na aula anterior. Nós também vamos estudar a respeito do processo de urbanização na América Latina, os setores da economia, a composição étnica deste subcontinente e o seu índice de desenvolvimento humano. Vamos lá? Nós estamos estudando nessas últimas videoaulas a respeito da América Latina, este subcontinente que é formado por países como o México, por exemplo, a Nicarágua, Belize, El Salvador, que estão ali na América Central. Outros exemplos aqui na América do Sul, Colômbia, Venezuela, Argentina, Peru, Equador e a nação brasileira. Nós veremos nesse momento a respeito da urbanização na América Latina e os setores economia. E eu gostaria que você prestasse muita atenção sobre isso. Vamos lá? Primeiro, nós precisamos entender que a urbanização, em poucas palavras, significa a mudança da população do campo para a cidade. Até 1950, por exemplo, a maioria das nações da América Latina eram nações rurais. A maioria de sua população morava no campo. E, por alguns motivos, depois de 1950, a maioria dessa população passou a morar nas cidades. Ocorreu um processo de urbanização. Urbanização, então, é essa mudança da população do campo para a cidade. Mas, dentro das cidades, a urbanização também significa melhorias de infraestrutura de uma cidade. Asfalto, esgoto, obras de infraestrutura de esgoto, de canalização de água, iluminação pública, são exemplos também do que pode ser chamado de urbanização dentro das cidades. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Como eu já havia falado, as nações da América Latina tinham uma maior população rural até 1950. Depois de 1950, essas nações passaram a ter uma maior população urbana. Qual foi o motivo? O que gerou essa mudança nos países da América Latina? Nós podemos apontar como um primeiro motivo a mecanização do campo, que causou êxodo rural. A população, maioria camponesa, com o trabalho braçal no campo, foi substituída por máquinas, pela mecanização que ocorreu no campo. Portanto, isso impulsionou a migração dessa população do campo para a cidade, que nós chamamos de êxodo rural. Um segundo ponto que nós podemos apontar é que morar nas cidades sempre representou a esperança de uma vida melhor. As pessoas estão mais próximas dos hospitais, têm mais acesso à escola, o trabalho na indústria são alguns exemplos. Inclusive, vale ressaltar que as nações como México, Brasil, Argentina, por exemplo, eles se industrializaram. E essas indústrias estavam na cidade, o que incentivou também as pessoas a morarem nas cidades em busca do emprego na indústria. Essas indústrias estavam então na cidade e as pessoas foram lá na esperança de buscar um emprego e condições de vida melhor. Mas foi o que ocorreu de fato? Não foi o que ocorreu de fato, infelizmente. Nós temos alguns motivos aí. Primeiro, a indústria não empregou a todos. Obviamente, um único setor da economia não vai empregar todos os trabalhadores. Porém, também o que levou a não empregar todos esses trabalhadores é porque esta população camponesa era uma população que não era escolarizada, não possuía cursos técnicos e, portanto, não tinham as condições para trabalhar na indústria. Mesmo que os governos incentivassem as pessoas a morar nas cidades, esses próprios governos também não pensaram em formas de emprego para atender toda essa demanda populacional que mudou do campo para a cidade entre as décadas de 1950, 1960 e 1970. Um segundo fato é que muitas pessoas que passaram a morar nas cidades não possuíam moradia adequada. Esta é uma segunda problemática. Os governos dessas nações da América Latina
que também eram chamados de governos desenvolvimentistas, eles impulsionaram a urbanização. Por quê? Primeiro, eles queriam modernizar o campo, a mecanização agrícola, e eles desejavam a industrialização na cidade. Mas eles não planejaram cidades adequadas para atender este contingente populacional, para atender este grande número de pessoas que passaram a morar nas cidades, com moradias, geração de emprego, bairros com infraestrutura, iluminação pública, esgoto, coleta de esgoto, canalização da água, por exemplo, até mesmo segurança pública. Um terceiro motivo, que é o que eu já afirmei, os governos, apesar de desejar que as pessoas morassem nas cidades, não planejou para atender esta grande mudança. E não planejou antes e muito menos depois. Nós podemos perceber nas cidades da América Latina que são cidades que vieram acompanhadas com um resultado muito negativo. Por exemplo, o maior número de favelas, que são habitações inadequadas para as pessoas morarem, falta de escolas, de praças, falta de infraestrutura pública para atender essa população, iluminação pública, por exemplo, muitos bairros clandestinos que não tinham coleta de esgoto ou tratamento de água, desemprego, o que, consequentemente, também acarretou, por exemplo, em violência. Então, nós podemos perceber que esta falta de planejamento urbano foi uma grande falha destes governos que desejaram impulsionar o processo de urbanização. Como exemplo desse processo de urbanização nas nações da América Latina, eu gostaria que vocês observassem esse gráfico. Esse gráfico do IBGE, que mostra a população urbana e rural no Brasil, na década de 1940 até o ano 2000. Vocês podem perceber, por exemplo, a cor laranja significa a população urbana e a cor amarela significa a população rural. Perceba ali em 1940, o Brasil tinha a maioria de sua população rural. Agora, você pode perceber, por exemplo, depois do processo de mecanização do campo, de êxodo rural, a industrialização nas cidades, nós vamos ter em 1970 a maioria da população brasileira urbana, ou seja, a maioria dessas pessoas morando nas cidades. E observe ali no ano 2000, em que nós temos em grande quantidade a maioria da população brasileira morando nas cidades, uma população urbana. E não é apenas só morar nas cidades. Significa maior proximidade com a escola, com hospitais, com locais de trabalho. Significa um modo de vida urbano que também é baseado no consumo, por exemplo. Nós também temos, por exemplo, a nossa maneira de vestir, os nossos horários controlados pelo relógio, pelos sinais. Todas essas são características do que é viver nas cidades. Agora, eu gostaria que vocês observassem esse gráfico aí, que mostra a população da América Latina. Nós estamos vendo esse subcontinente em sua maneira geral. Percebam também que o número da população urbana atualmente é maior do que o número da população rural. Observe ali em 1940, quando a população rural era a maioria, veja ali a linha da população rural. E depois, no decorrer dos anos, 1940, 50, 60, na metade da década de 1960, a população urbana ultrapassou a população rural. E é maior até os dias de hoje. Então, as nações da América Latina passaram por um intenso processo de urbanização na segunda metade do século XX. Nós estamos estudando que o processo de urbanização na América Latina ocorreu aí depois de 1950 e buscar viver nas cidades significa maior proximidade com os lugares, mais acesso às coisas, uma esperança de melhores condições de vida. Porém, nós também vimos que a indústria não empregou as pessoas, houve desemprego, houve falta de planejamento urbano, por exemplo. Então vai aí uma pergunta: como essas pessoas se sustentavam se elas não foram atendidas em emprego? Houve desemprego em grande quantidade nessas nações, nas cidades.
Uma outra saída na busca pela sobrevivência é o trabalho informal, que é aquele trabalho que não é registrado em carteira, por exemplo, que não tem direitos trabalhistas, como o camelô, o vendedor ambulante, a manicure, que muitas vezes trabalha por conta própria, mas não tem uma segurança no seu emprego. Contudo, foi a maneira que essa população procurou para sobreviver. Então, nós temos nas nações da América Latina uma grande quantidade de pessoas que exercem atividades econômicas informais. Uma outra parte foi, obviamente, empregado na indústria. Uma população com curso técnico, com habilidades ali para trabalhar na área de produção industrial, por exemplo. E nós temos os trabalhadores do setor secundário na construção civil, por exemplo, e no setor terciário, em comércio e serviços. Aliás, a maior parte da população das nações da América Latina exercem atividades no setor terciário da economia. Vocês podem observar nesse mapa aí ao lado que a cor verde representa as nações em que mais de 60% da população é uma população ativa no setor terciário. Percebam ali, México, por exemplo, Colômbia, Venezuela, Brasil, Chile, Argentina, Uruguai. As nações em que mais de 60% de sua população exercem atividades profissionais no setor terciário. Também é importante a gente compreender o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações na América Latina. O IDH é uma medida criada pela ONU em 1990, em que é atribuído às nações uma nota de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, melhor. Nos seguintes critérios: educação, expectativa de vida e renda per capita. Vocês podem perceber nesse mapa as nações da América do Sul. No Índice de Desenvolvimento Humano, em um mundo com aproximadamente 190 nações, a posição do Brasil está em 79º lugar. Vocês podem perceber, por exemplo, que a Argentina, Chile e Uruguai estão em posições melhores do que a nação brasileira. O Uruguai está em 50ª, a Argentina em 49ª, Chile em 41º lugar. Outras nações já estão abaixo do Brasil, ou seja, o seu IDH é um pouco pior, como, por exemplo, Colômbia, que está em 98º lugar. É muito importante porque isso nos dá uma dimensão da qualidade de vida dessas nações, nos seguintes critérios: acesso à escola, a taxa de alunos matriculados, a média de anos de estudos, acesso a alimento, a remédios, a hospital, por exemplo, bons empregos com bons salários. São fatores que interferem diretamente no índice de desenvolvimento humano. Aqui em cima vocês podem perceber o relatório do IDH que a Organização das Nações Unidas lançou no ano de 2008. E ao lado da minha imagem, vocês podem perceber a média de cada uma das regiões no mundo. Nós podemos ver, por exemplo, lá na quarta linha, a América Latina e o Caribe, que o IDH, a média geral, é 0,758. É um IDH médio. Considerado um IDH ruim de 0 a 3, por exemplo, de 0,4 a 0,7 um IDH médio, 0,8 um IDH bom, 0,9 um IDH elevado. De uma maneira geral, as nações da América Latina estão com IDH médio, mas ainda há muito que melhorar. Para finalizarmos, eu gostaria de falar com vocês a respeito da composição da população da América Latina, a formação étnica destas nações que compõem este subcontinente, que é uma formação muito diversa, são vários grupos étnicos. Nós temos os indígenas e os descendentes dos indígenas, afinal das contas, são os primeiros habitantes de todo o continente americano. Nós temos os europeus, que vieram no século XV, século XVI, no processo de colonização, e os povos africanos, o qual os europeus usaram por muitos anos como mão de obra escrava.
Contudo, esses são os três grandes grupos étnicos que formam as nações da América Latina, que possuem, então, uma grande diversidade. Boa parte dos países da América Latina possui uma maioria de sua população de descendentes de indígenas, que nós chamamos de ameríndios. Então, é importante compreender que nessa diversidade, por exemplo, a Argentina e o Uruguai têm o predomínio de descendentes de europeus. México tem o predomínio de descendentes de indígenas, por exemplo. O Haiti já tem o predomínio de descendentes de africanos, 96% da população do Haiti. Agora, eu gostaria que vocês observassem a tabela acima, que dá o exemplo de mais três nações, Bolívia, Peru e Venezuela. Vocês podem perceber em porcentagem a composição étnica da população de cada uma dessas nações. Eu vou destacar os ameríndios. Vocês podem perceber que em Bolívia e Peru, os ameríndios são a maioria do grupo populacional destas nações, mas representam apenas 2% na Venezuela. Na Venezuela, o maior conjunto populacional está entre os euro-ameríndios, ou seja, descendentes de europeus com indígenas. É a composição, então, dessas nações. Nós vimos, então, nessa videoaula, o processo de urbanização na América Latina. Vimos, inclusive, que esse êxodo rural, trazendo esse contingente populacional para as cidades, essas cidades não foram planejadas a fim de receber essa população, criando, então, vários problemas, como problemas de moradia, de transporte público e até mesmo de geração de empregos. Contudo, morar na cidade sempre representou uma esperança de melhores condições de vida. Nós vimos também a população por setores da economia, e que a maior parte das nações da América Latina está com sua população, em sua maior parte, trabalhando no setor terciário. Vimos o índice de desenvolvimento humano dessas nações, que, de uma maneira geral, na América Latina, é um índice de desenvolvimento humano médio. E, por fim, a composição étnica dessa população, que tem a ver com a miscigenação de povos indígenas, europeus e africanos. Nós estudamos, inclusive, em uma videoaula anterior, a respeito dos povos pré-colombianos. Eu espero que seja proveitoso para os seus estudos neste momento. Um grande abraço para cada um de vocês.